Passando a palavra aqui para o Dr. Aloysio Sobreira. O Dr. Aloysio Sobreira é sócio-diretor da Mercoshipping, uma empresa de consultoria nas áreas de logística e transporte, diretor e membro da Associação de Comércio Exterior do Brasil e vice-presidente da Câmara Brasileira de Contêineres, ex-diretor da Confederação Nacional de Transportes, a CNT, membro do Conselho Nacional do Brasil Export, presidente do Conselho do Nordeste Export. É um engenheiro e há 40 anos participa do setor de portos, navegação e do setor de logística em geral, mas sabe tanto ou mais leito que a maior parte dos advogados que atuam nesse setor pela sua experiência. E aí, doutora Aloysio, eu ouvindo não só, gostaria de saber a sua opinião sobre essas medidas disruptivas que esse anteprojeto propõe, mas como também o papel do TCU, que, como a Roberta nos trouxe, é um órgão que vem desempenhando grande importância nesse setor. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Pedro. Posso chamar assim, uma família tão importante. Eu, na realidade, já não sou mais engenheiro e não tenho tempo para ser advogado. Mas eu me sinto à vontade pela convivência que eu tive com todos esses anos. Não sou tão jovem quanto a Roberta. Consegui participar de alguns dos movimentos que eu julgo que foram e são importantes. Mas eu fico com um pouco mais leve quando eu vi o desembargador Guaraci, ele voltando ao Marquês de Pombal, e eu não vou, acho que, necessitar de voltar ao Marquês de Pombal. Nós vimos um momento de muitas alterações, de muitas mudanças, e como eu não tive muito tempo, eu não tenho uma apresentação a fazer, eu vou fazer um conjunto de comentários, e quando a gente fala de improviso, sempre a gente está arriscado a cometer falhas, e eu espero contar com essa compreensão de todos vocês. A primeira coisa que fica é elogiar, e eu me sinto honrado de estar aqui nessa condição de ex-engenheiro e sem ser advogado, de poder falar um pouco da minha visão. Eu acho que os temas desse encontro foram muito bem escolhidos, porque são temas atuais, perpassa por diversas questões, porque o Brasil enfrenta e o mundo enfrenta. Nós não temos mais um problema pessoal. Sem voltar ao Marquês de Pombal, mas voltando um tempo atrás, desde a Segunda Guerra Mundial, o primeiro setor a ser globalizado foi o setor da navegação marítima. E o setor da navegação marítima, historicamente, ele uniu os mundos desde a época dos descobrimentos e ali, por sucessão disso tudo. Foram criadas bandeiras de conveniência, foram criadas determinadas facilidades tributárias e fiscal, e hoje a gente vive uma outra época. Houve, dos anos 60 para cá, principalmente, um liberalismo econômico bastante acentuado. O mundo passou a querer ter o foco no baixo custo, né? E esse foco no baixo custo fez com que houvesse uma perda de olhar estratégico. E aqui eu não estou falando em ser retrógrado com relação a isso. Apenas basta ver que os principais países do mundo, o berço era ali na Europa, nos Estados Unidos também, tinham as suas empresas de navegação. Cada país tinha 2 ou mais empresas de navegação. Isso tudo foi passando como uma coisa natural, a economia de escala, os investimentos vultuosos na navegação e, afinal de contas, o objetivo era o baixo custo, né? E hoje a gente vive num momento, na minha opinião, de reversão, misturando um pouco o passado com o atual, onde os países, de certa forma, voltam a olhar
as questões estratégicas. E essas questões estratégicas já não é mais o baixo custo. Basta ver que nos nossos seminários, eventos que a gente frequenta, a gente já não ouve mais o termo just in time. E a China soube se aproveitar bastante desse vácuo, desse liberalismo, e se transformar na potência que tem. Em 1980, a nossa corrente de comércio exterior em valor, ela representava 0,99% do bolo total, e a China 0,88%. Então não preciso comentar o resto, porque o Brasil cresceu 20% em valor, mas não deixou de ser um país importante, onde ele produz o que os outros querem comprar. Então a parte principalmente da segurança alimentar, ela é uma garantia de que vai haver consumo, a população cresceu, uma velocidade um pouco menor, mas continua crescendo. Como nós temos que nos posicionar nesse momento? Nós precisávamos de ter uma infraestrutura com maior vigor e, portanto, investir mais. A China, paralelo à oportunidade que surgiu, ela investiu em infraestrutura para permitir, e hoje ela já não está mais investindo na China. A gente vê a Rota da Seda foi lançada já fazem 10 anos, e a China não ficou parada. Xangai, aqui pertinho, do outro lado é uma prova que ela está avançando, fora o que a gente lê no noticiário aí, no dia a dia, com relação aos investimentos da China de maneira geral. Nós ganhamos em produtividade, aí o setor de agronegócios é uma prova disso, mas ele é um setor que ele está afastado aqui do litoral. Nós fomos ver as taxas de crescimento dos estados do centro-oeste e os do litoral. Nós vamos ver que, em contrapartida, o que nós tivemos foi um decréscimo industrial. A carga que ela é gerada, e bem gerada, com produtividade, com grandes vantagens no interior do Brasil, ela não pode sair de lá de avião. Grandes volumes que elas representam, elas têm que ser transportadas. E não basta ter portos eficientes, e aí, falando um pouquinho da Lei 8.630, que a Roberto ainda tinha 5 anos de idade, mas eu já estava por aí, Roberto. Ela mereceu a denominação de Lei de Modernização dos Portos. Tamanho o avanço que ela trouxe. Ela teve um pecado ou outro, que não existe lei perfeita, um dispositivo que os contratos da legislação anterior em 180 dias seriam adaptados e nunca foram. Mas isso não obscura em nada as vantagens que ela trouxe. Quando, passados 20 anos, que você se referiu, veio um novo arcabouço regulatório, ela foi tratada de forma diferente. Ela foi quase imposta. Ela não levou em consideração e trouxe, ela regrediu, principalmente em alguns aspectos. O mundo já ia para um momento de não ter mais um poder tão grande em cima do Estado, das legislações, e ela passou a centralizar, uma descentralização que estava a caminho, e ela trouxe a centralização. Essa centralização, passada 10 anos, vem sendo corrigida pouco a pouco. Como nem tudo era ruim, ela resolveu um impasse que tinha na época, que eram os terminais privados. Então houve uma alteração total, o resultado foi o aumento de oferta através de oferta de terminais privados que foram implantados. Enquanto que a parte de governo dos portos públicos tiveram seus problemas. Somente a partir do último governo é que foram realizadas a maior parte
dos arrendamentos. E assim a gente vem vivendo. Então, essa iniciativa de trazer a discussão de um novo arcabouço legal, ele tem, de um lado, recuperar o tempo que se perdeu, resgatar esse período que está em curso e, ao mesmo tempo, modernizar, porque o mundo não parou. E nós não temos sendo, não somos competitivos o bastante nessa inserção. Eu acho que o ponto é esse. A iniciativa foi extremamente positiva, só o fato de discutir o tema é o bastante. É claro que dentro de uma democracia a gente tem os benefícios e temos também as questões que não são impostas. Vai depender muito da posição do Congresso Nacional e, evidentemente, de toda a sociedade organizada, já que a população de per si não tem, muitas vezes, como entender toda essa questão que está aqui. Mas eu acho que esse foi um ponto extremamente positivo. Um outro ponto positivo que vem ocorrendo é a função do Tribunal de Contas da União. Tem havido uma alteração enorme. Só a criação da Câmara, da Secretaria de Consenso, já é um passo onde se estão de acordo a entidade pública, a empresa ou uma entidade privada, o TCU, ele sacramenta essa posição, após, evidentemente, analisar a licitude das questões que estão aí. Agora, continuam algumas incompreensões como está nesse novo arcabouço legal. A lei permite 70 anos e tem sido flexibilizado o setor ferroviário, o setor rodoviário, mas continua um impasse, uma interpretação que só se aplicaria nos contratos novos. E contratos de longo prazo, todos que estão aqui, a maioria é advogado, sabe que as tradições, os usos e costumes vão mudando ao longo do tempo e a legislação tem que vir se adaptando. Por isso, a propriedade de discutir isso no momento em que nós vamos ter um novo governo nos Estados Unidos, que pode ser, mas por que os Estados Unidos? Porque o presidente Trump, pela própria escolha do ministério dele e as políticas que ele vem anunciando, ele vai voltar com medidas protecionistas para poder fazer frente àquele crescimento que eu me referi anteriormente, que a China teve num momento de liberalismo acentuado. Aumentando a tarifa, o comércio exterior nos Estados Unidos tem um reflexo direto na China e no resto do mundo. E quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor americano. Isso vai gerar inflação lá, inflação gerada lá, aumento da taxa de juros lá e, portanto, consequências para o resto do mundo, inclusive para a gente. Nós vivemos no Brasil um momento diferente, vamos nos abster dessas, vamos dizer, conturbações que estão havendo no momento, mas o país está consolidado. O seu exemplo, que também tem questões de berço, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, não podia errar. Então foi implantado um Banco Central, o Banco Central está aí, está firme. O Brasil tem reservas cambiais bastante confortáveis para enfrentar algumas coisas. Então vai restar o quê? Vai restar investir para termos menores custos, menor intervenção do Estado. Acho que agora todos devemos buscar influenciar o parlamento, que esse é o papel da sociedade, enquanto sociedade organizada, mas ainda tentar que possamos ter uma indústria mais forte, mais competitiva. Eu acho que é possível.
a gente sempre, é um exemplo que todo mundo usa, eu não vou deixar de usar, a Embraer é um grande exemplo. Né? Nós temos empresas menores como a VEG, estão se internacionalizando, e outras indústrias brasileiras internacionalizando. E isso é que vai nos propiciar poder oferecer melhores empregos, melhor remuneração e a busca da sociedade mais justa, não por favorecimento de política de governo, e sim em função da própria economia. Voltando à história, na década passada, nos anos 30, ou beirando os anos 30, governar é construir estradas. E assim o país ficou integrado, mas com uma matriz logística bastante agressiva, bastante inadequada. Agora nós estamos inverso, né? Tentando resgatar aquilo que não faz. A vida é assim, a gente tem que procurar isso, não pode ficar inerte. E na questão tributária, né? Me lembrando mais uma vez do desembargador Moraci, tudo começou com 20%, né? Que era aquele quinto lá da Inconfidência Mineira. E agora, aqui na parte da manhã, algumas pessoas estamos aí com 38, qualquer coisa, na ordem disso. Então, eu acho que não cabe pessimista, o quadro não é bom, a gente tem esses problemas fiscais, eu espero que a gente acabe resolvendo. Acho que as alterações de ordem política, pode-se discutir os detalhes, mas na essência o país continua vivendo, continua aí em termos de judiciário funcionando, mas continuamos ainda carentes de uma maior segurança jurídica, de políticas públicas mais claras e objetivas, terminando um grande exemplo que eu aponto, para se obter uma outorga de um terminal portuário privado. O primeiro documento, mais importante, é obter uma declaração que aquele projeto está enquadrado dentro da política setorial pública portuária. Só que se procurar onde está escrito qual é a política setorial pública portuária, não tem. É claro que todo mundo, ou quase todo mundo, acha que é meio óbvio o que está sendo feito e faz. Mas não é uma tranquilidade total. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Como falei, tive que falar de improviso, alguma coisa que não esteja de acordo. Além de ignorante, eu sou velhinho, então todo mundo tem que... Muito obrigado, doutor Luiz. Se o senhor falou de improviso toda essa aula, realmente a gente tem que se preocupar com o que não é improviso. E aí não daria para ser realmente em 20 minutos. Mas, de fato, experiência é essencial, não tem a mínima dúvida. Muito obrigado por ter nos brindado com essa incrível aula. E, bom, visando encerrar nosso painel, a gente ainda tem 4 minutos, vamos fazer só uma rodada de despedida. Agradecer mais uma vez ao MB, em nome do presidente desembargador Peterson, ao Ademir, ao André, por toda a organização. Não tem a mínima dúvida de que é um marco, já se tornou, tal como o Congresso da BDM em Santos, esse Congresso se tornou uma referência e que ano que vem vai ser em Santos, importante todos. E destacar a assertividade da CEPORTOS, que foi constituída por juristas de todos os, entre aspas, setores. Tivemos o ministro Zimmermann do TCU, como o senhor falou, tivemos o desembargador Nelson Cavalcante do Tribunal Marítimo, um órgão tão importante. Tivemos a OAB, os advogados representados não só pelo doutor Godofredo, como o doutor James, a doutora Ingrid, vários outros, os trabalhadores representados pelas suas lideranças. Também tivemos
ao Ministério Público do Trabalho, pela doutora Flávia. Ou seja, foi realmente um debate muito democrático, onde todas as partes foram ouvidas, e talvez uma não tenha sido satisfeita com uma parte, outra com outra. Nada justifica a violência que se tentou fazer na apresentação, e que o ministro Douglas muito bem conseguiu conduzir aquela sessão junto com o desembargador Celso. Mas, de fato, eu parabenizo a CEPORTOS pelo excelente trabalho, disruptivo, progressista, e que, creio eu, terão algumas mudanças, sim, emendas, mas está pronto para seguir em frente. Então, por favor, Roberta, para a gente encerrar essas considerações finais. Muito obrigado a todos. Ouvindo aqui a doutora Luísa, sempre uma aula, e aí eu fui ouvindo e pensando quanta coisa tem em Porto que a gente em 20 minutos realmente não consegue falar, né? É muita coisa. Eu mesmo já lembrei que eu destaquei uns 2 ou 3 pontos de preocupação, os investimentos, infraestrutura, crescimento, eficiência, mas tem tantas outras coisas que estão até sendo abordadas aí no projeto de lei. Mas, enfim, para pensar aqui em palavras finais, nossos problemas nos portos não são diferentes dos problemas de diversos outros setores no Brasil, que na verdade se resume a um só. A gente vive num país muito complexo, que tem um modelo jurídico extremamente complexo. O nosso judiciário é enorme, a gente tem uma cultura de judicialização de tudo. Isso é um problema grave e talvez inédito em outros países. O que a gente vive aqui hoje não se replica no mundo. O excesso de regulação, quando vai na minúcia, sempre dá margem a conflitos e a divergências. E a gente tem um judiciário aberto para receber isso tudo. E ainda assim, não satisfeitos com o judiciário, as questões vão parar, às vezes vão para a Justiça Estadual e Federal, às vezes vão para a Agência de Reguladora Administrativa, vão para o CAD, vão para o TCU. Muitas vezes o mesmo conflito ele é disputado em diversas, vamos dizer assim, jurisdições, né? E isso é uma coisa grave. Então, eu acho que assim, nós todos aqui como operadores do direito, magistrados, pessoas com relacionamentos institucionais, até engenheiros que atuam no setor e que têm influência, nós temos um papel muito importante, porque não dá para jogar a responsabilidade por esse caos de Estado que a gente vive num ente que não existe, né? O governo somos todos nós, a gente faz parte do país, a gente é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é uma abstração, né? Somos nós. Então o mínimo que a gente faça, a gente tem que fazer a nossa parte, e eu vejo muito como a nossa parte fazer o nosso trabalho com conhecimento de causa. Se quem vai julgar, olhar, entender, estudar aquilo que está julgando. O advogado que vai defender qualquer parte, que vá a fundo. Eu tenho uma responsabilidade, eu sou representante de uma empresa, eu tenho que fazer meu papel, eu tenho que conhecer qual é a operação que a gente faz, eu tenho que saber os riscos da minha operação, eu tenho que saber o impacto que a minha operação gera para os meus colaboradores, eu tenho que saber atender os clientes da melhor forma. Então eu acho que a mensagem final é essa, assim, vamos nos aprofundar no que a gente faz, porque só isso já vai melhorar muito. E vamos trabalhar em coordenação, porque o nosso ambiente é tão confuso, são tantos entes. Se a gente dialogar, se a gente se coordenar melhor, a gente vai evitar o que eu gosto de falar, o leco-cré, né? Não vai ter o leco-cré, as pessoas vão estar sabendo o que estão falando e vão estar trabalhando na mesma direção. Então vamos juntos em frente. Obrigada aí a todos. Passando a palavra, doutora Luísa. Na sua fala fica: é imprescindível a especialização dos profissionais que atuam na área. A área não é para amadores,
e deve ser feita por profissionais especializados. E esse tipo de seminário, sem dúvida, só ajuda a passar essas informações. Obrigado. Eu vou aproveitar só para citar um exemplo, que quem era para estar aqui hoje era o presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, a Porto Rio. Tem um projeto que vai ser arrendado agora em dezembro, está previsto, no Porto de Itaguaí. Esse projeto ele esteve pronto na época ainda do governo Dilma. E ultimamente, já nessa nova administração da Porto Rio, é de 21. Está esperando que se faça agora. E as minhas palavras são as mesmas, de elogiar aqui o Instituto por essa iniciativa. Eu acho que contribui muito. Isso eu tenho a sorte, o privilégio de me relacionar com o novo presidente do TCU, o Vitaldo Rego, e ele tem empregado, Benjaminzinho, era a mesma coisa que o ex-ministro Zé Múcio falava, de aproximar um pouco das soluções. E eles estão caminhando. Eu acho que cabe a gente prestigiar, de maneira geral, essas instituições, falar mal, sim, a gente tem já o hábito de falar mal de todo mundo, então, quando eles merecem, mas quando tem algumas coisas positivas a destacar, fazer isso. Eu termino agradecendo ao Ivan de ter lembrado de mim. Estava numa viagem de muita luta, nos portos do Mediterrâneo, visitando uma missão lá, né, para poder caminhar. Obrigado.